gente se encontra todo dia, a gente aprende com alegria. Aqui a gente faz educação, GWA em ação. Boa noite. Eu quero aqui agradecer a presença. Primeiramente, nós vamos ter uma surpresa hoje. Vocês, né, alunos da GWA, vão ter uma surpresa. Eu tenho aqui uma participante para vir incrementar a nossa aula de hoje. Então, eu dou boa noite a todos os alunos da GWA. Espero que estejam todos bem, espero que estejam todos em casa e espero que estejam todos estudando, né? E como mais uma aula para a gente incrementar o nosso assunto da semana, na nova disciplina de contabilidade de custo, eu vou apresentar e receber aqui com vocês, né, a nossa participante, a Thalita. Deixa eu botar aqui no slide. Então, a professora Thalita, ela é formada em Ciências Contábeis, é pós-graduada em Auditoria e Controladoria, é mestranda em Planejamento e Desenvolvimento Regional, é professora universitária e proprietária da TJ Contabilidade e coordenadora regional do CRC. Então, eu agradeço desde já a contribuição, a participação da Thalita, e eu vou deixar agora ela se apresentar para vocês. Boa noite, turma. Então, como a professora Francimeire já me apresentou, né, eu sou contadora, tenho um pouco de experiência aí na contabilidade de custos e trabalhei na contabilidade de custos em uma empresa multinacional, trabalhei mais ou menos 9 anos, uma boa parte foi com a contabilidade de custos, e eu espero contribuir aí um pouco com o conhecimento de vocês, com essa disciplina, esse conteúdo de contabilidade de custos. Agradeço bastante aí a professora Francimeire pela oportunidade, né? É sempre um prazer de estar contribuindo aí com o conhecimento de vocês. Que bom, agradecemos também. E para iniciar, nós temos os objetivos da nossa aula de hoje, que é mostrar para vocês, alunos, né, através desse sistema, as relevâncias, né, das informações, que através desse sistema vão acontecendo, né, vão vindo essas informações, e o que se pode tirar, né, dessas informações como uma relevância para as organizações. Outro ponto também da nossa aula é trazer através da história, e aí por isso que a gente pensou com carinho em um profissional da contabilidade, porque aí pode, né, aprofundar um pouco essa questão da história, das variações da contabilidade de custo dentro das organizações e indicar, diante o contexto da contabilidade geral, os tipos de custos que são aplicados nas organizações. Então, como eu já tinha até conversado com a Thalita, eu sempre ouvi, né, me formei ouvindo e sabendo que a contabilidade, ela tem uma junção, né, vamos dizer assim, uma união com a administração. E a gente vê isso consequentemente nos estudos, né, na teoria, quando a gente está lendo, está estudando, a gente vê que é essencial um contador entender, né, da organização, do sistema organizacional, dessas relevâncias, com também um administrador, né, de uma organização entender desse processo contábil, né, dessa questão dos custos, da variação, enfim, de todos os conceitos que envolve essa questão da contabilidade para ser aplicado, né, dentro da sua organização. E a gente vê muito os contadores dizendo que eles também, porque todos somos administradores, né? Então, eu trago aqui um conceito inicial, e eu vou dar a palavra para a Thalita, de contabilidade de custos, né? Que é esse processo que é ordenado, né? Para ser usado, né, dentro desses princípios da contabilidade geral, né? Os meninos já sabem, Thalita, que a contabilidade de custo, ela
ela é um setor, né, da contabilidade geral. A gente sabe que ela se ramifica, né, a contabilidade geral, porque ela vem justamente dentro das suas ramificações, cada uma tem o seu propósito, né? Então, eu queria que você falasse um pouco desse conceito, desse propósito, né, da contabilidade de custo para os meninos. Pronto. Como a professora falou, né, a contabilidade de custo é uma ramificação, né? Então, assim, como é essa ramificação? A contabilidade, ela é dividida em vários setores, né? Nós temos o setor fiscal, o setor departamento pessoal e o setor contábil mesmo, que eu sempre falo, que é o débito e o crédito. E também tem a contabilidade de custos, né? Então, a contabilidade de custos, você tem que ter um pouquinho de conhecimento de praticamente do geral da empresa. Você precisa conhecer a empresa como um todo? Precisa conhecer a empresa, né, do que realmente a empresa produz, e tem que conhecer praticamente todos os setores da empresa. Então, assim, sempre na contabilidade, eu sempre costumo falar também com meus alunos que a contabilidade normal, a contabilidade geral, você tem que conhecer um pouco da empresa, até para fazer os lançamentos contábeis, os registros, e a contabilidade de custo mais ainda, né? Se a contabilidade geral você tem que conhecer um pouco, a contabilidade de custo ainda mais, principalmente quanto à produção. O que é a matéria-prima, né? O que a gente produz, qual é o produto que a gente produz, isso claramente é essencial. E como é esse processo de produção, né? Quanto tempo demora para produzir um determinado produto, quais são os setores que são ligados ao produto, né? Isso tudo a gente tem que ter um conhecimento. Porque está dentro dessa produção, né, Thalita? Entender a construção da contabilidade de custo, né, pelo estudo que a gente vê a teoria, ele vem desde a matéria-prima, né? É um resultado que se traz dentro da produção do seu início, né? Então, assim, para os meninos que estudam administração, a gente vê logística, né? A gente vê administração de venda, então a gente vê o trade marketing, então tá envolvido dentro dessa construção, né? Tudo está envolvido, principalmente a parte de logística, né? Que é aí a parte de controle de produção. Tudo isso ele está vinculado à contabilidade de custo, né? A questão do almoxarifado, que é a organização de estoque, a parte da como que é produzido, quem está ligado diretamente, quais são os custos indiretos, os custos diretos, custo fixo, custo variável. Isso tudo você tem que ter claramente esse conhecimento para você conseguir fazer um custo aí de uma empresa. E como diz, né, ela tem uma finalidade, né? E a finalidade é que, de fato, se obtenha, né, uma operação final com eficiência, né, eficaz também, porque eficaz significa você realizar um processo, né, você chegar a um objetivo, e a eficiência é você fazer com que esse objetivo ele seja realizado da melhor forma possível, né? E quando a gente fala da melhor forma possível, a gente pode usar aí a finalidade de obter essa operação eficiente dentro da economia e da lucratividade, né? Afinal de contas, toda empresa, ela busca, né, esse objetivo, né? A economia e a lucratividade. E aí eu queria lhe perguntar, assim, diante, né, a sua, vamos dizer assim, a sua experiência, né, contábil com as organizações, se as organizações, vamos dizer, os administradores, né, os líderes, se eles têm essa noção, Thalita, desse processo, né, desses princípios da contabilidade. Assim, tem alguns administradores, né, que é um conjunto, tanto administradores que já trabalham na parte de contabilidade gerencial, né, e também, assim, eles têm, nós lidamos com pessoas de todas as áreas, não específico só da área financeira, né, e, assim, sempre é feito reuniões e eles têm que ter um pouco desse conhecimento, principalmente administrativo, né, por exemplo,
um produto, será que ele está realmente tendo a rentabilidade, tendo custo suficiente, né, para que a empresa tenha a rentabilidade? Então, a contabilidade de custo, ela serve exatamente para isso, né? Você tem que saber, calcula o custo de produção do produto, por isso que você tem que conhecer a matéria-prima, quanto que custa a matéria-prima, essa matéria-prima eu comprei, qual é o fornecedor que melhor fornece a um custo bom, a um preço bom para a empresa. Outra coisa, depois dessa matéria-prima, o que é que eu vou fazer com ela? Eu vou processar, eu vou utilizar ela na produção, então eu vou transformar ela em um produto acabado. Quanto tempo que eu consigo produzir esse produto? É eficiente o tempo? Aquela máquina para me produzir está sendo eficiente? Eu estou gastando quanto de energia? Eu estou gastando quanto de mão de obra? Né? Então, assim, é mais fácil eu ter uma mão de obra ou uma máquina, né? Por exemplo, hoje a gente sabe que tem muitas máquinas que estão substituindo as pessoas, né? A mão de obra. Então, qual é o que sai mais barato? Eu tenho uma máquina ou uma mão de obra, uma pessoa mesmo que faça aquele trabalho? Hoje, com a tecnologia, está acontecendo muito isso, né? Ao invés de você ter, por exemplo, hoje a gente sabe que tem até máquinas para fazer colheita de alguma fruta, né? Não precisa a pessoa ir lá e colher o fruto. Tem máquinas que já fazem isso. Mas aí a máquina é cara, é barata, vai compensar eu fazer isso? Vai reduzir a mão de obra? Né? Vai, se eu fizer essa comparação de um com o outro, vai compensar para a empresa fazer esse tipo de coisa? Então é aí onde que o administrador entra, na parte do planejamento, no planejamento estratégico da empresa, né? No orçamento, que também tem a questão do orçamento aí de custo, que também entra a questão do custo, que tem que ter esse conhecimento, né? Da parte orçamentária, até mesmo quem é os administradores tem a disciplina orçamentária, que tem que ter um pouco desse conhecimento, e até mesmo na administração tem a disciplina de gestão de custos, porque eles têm que ter conhecimento. Em toda empresa tem essa gestão de custo, como gerir um setor aí de custos dentro da empresa, né? E é interessante que, assim, já é o que vem, né, os meninos estão vendo aí o slide, já é o que tem de fato, né, no slide aí que a gente está apresentando, onde diz que é o processo de usar os princípios contábeis para a tomada de conhecimento e registro dos vários fatores de custo, né? Então, como você bem colocou, dentro da organização, existem vários fatores que vão gerar esse custo, né? E como é que eu vou observar e como é que eu vou ter bons resultados? É fazendo justamente essa análise, né, de fornecer e de melhor passar uma informação. Então, por isso que a gente vê muito o administrador bem próximo da contabilidade, né? Essa necessidade de um administrador entender a noção básica da contabilidade, para que, de fato, seja essencial dentro dessa melhoria, né? Poder, de sua análise, fornecer a melhor informação no sentido de se apurar o custo correto do produto, do bem e serviço, como você bem colocou, né? O que é melhor, né? Dentro desse sistema de produção, o que é que vai me gerar um melhor retorno, um ativo, né? Ou o que é que não vai me gerar o ativo, né? Então, contabilidade de custo é esse ramo, né, que tem uma função financeira, que ela, de fato, né, vem para essa função financeira, que o que é que ela faz? Ela acumula, ela organiza, ela analisa, ela tem um sentido de interpretar, né, Thalita? Eu até falei na aula passada para os meninos da questão de a questão de quantitativo e qualitativo dentro da contabilidade de custo, que é justamente essa questão financeira, desse estudo financeiro mesmo, da base de cálculo, que vai me dar uma perspectiva, uma análise, né, uma ideia do que é que eu posso projetar, e aí entra o planejamento, né, o planejamento organizacional. Então, o que eu posso, como diz aí, né, eu vou interpretar os custos dos produtos, né, dos inventários, dos serviços, dos componentes da organização, dos planos operacionais, né, e das atividades de distribuição para determinar o lucro
para controlar as operações e para auxiliar o administrador nesse processo de tomada de decisão, né? Então, olha só como é interessante nessa questão desse acompanhamento da contabilidade de custo para um processo de planejamento que é uma função administrativa, mas que tem tudo a ver com a questão da contabilidade, né? Então, hoje a gente vê... Eu sempre costumo... Sim. Eu sempre costumo falar também que hoje as atividades financeiras, ela não está limitada ao curso que a pessoa faz, né? Por exemplo, a gente sabe que hoje tem muitas pessoas que são contadores, que trabalham na área administrativa, que é de administração, e na administração que trabalha na área que é de contabilidade. Por exemplo, para trabalhar na área de contabilidade de custo, é necessário ser formado em contabilidade? Não. Só é necessário ter o conhecimento suficiente, né, na contabilidade de custo. E hoje já está muito ligada a isso. E assim, e é muito importante ter os conhecimentos da administração, né? Por exemplo, na contabilidade de custos, tem a pessoa que executa realmente aí o custo, né? Que calcula o custo de um determinado produto, mas tem também a parte estratégia, né? Será que esse produto compensa eu permanecer produzindo esse produto? Será que não é melhor eu, ao invés de produzir esse produto, terceirizá-lo? Né? Acontece muito isso. Né? Então, isso tudo já é a parte mais estratégica que tem que ter os conhecimentos administrativos. Né? Tem muita empresa, por exemplo, ela tem uma produção, vamos supor, de blusa. Ela tem uma produção de uma fábrica, né? É uma empresa aí, vamos supor, uma loja, e ela tem a sua própria fábrica. E aí, na contabilidade de custo, você vai identificar quanto que custa para a empresa ter uma blusa, né? Uma blusa específica, aí, uma blusa masculina. E aí ela vai ver se não seria melhor terceirizar essa blusa, né? Uma empresa muito maior, que aí cobraria um custo por cada unidade bem menor do que é produzido internamente. Né? Então tem toda essa visão estratégica aí, né? E aproveitando assim de a gente estar falando dessa experiência, a gente, como você disse, é de muita importância que a gente tenha esse estudo. E aí eu vou pedir um pouco para você falar, como né, profissional da área, como está no próximo slide aí, como é, porque assim, para que eu possa desenvolver uma ação, a gente sabe que uma prática, né? A gente sabe que a gente precisa ter o conhecimento, né? Precisa entender um pouco, né? Então, eu acredito que, como você disse, a sua fala foi muito interessante, porque eu sempre falo para os meninos também, né? Que essa questão administrativa e contábil, ela está muito mais além do que a gente acha que está profissionalmente, né? Não é só uma questão, é só para quem é contador, ou é só para quem é administrador, né? Vai muito mais além, porque nós temos essa função organizacional, administrativa, financeira e econômica em qualquer ponto da nossa vida, né? Então, é de extrema importância para, de repente, qualquer área que os alunos forem seguir, né? E é interessante que é sempre o que eu falo para os meninos mesmo. E aí, a contabilidade de custo, ela tem sua história, né? Então, como no próximo slide, eu botei um pouco da questão do estudo mesmo, de como foi, né? Como foi que se iniciou essa necessidade, vamos dizer assim, né? A gente sabe que o administrador precisa, que todos precisam entender, e aí fica melhor se a gente for ver um pouco dessa questão do estudo, né? De onde que veio, como foi essa necessidade, né? Da contabilidade de custo de tal história. Pronto. Eu acredito que a contabilidade de custo, ela surgiu até pela necessidade, né, das empresas aí terem esse controle maior, né, porque a contabilidade, ela foi evoluindo, eu sempre falo isso, que a contabilidade é uma ciência social, porque ela vai evoluindo de acordo com a sociedade, né, e aí, à medida que foi passando o tempo, as empresas, elas acaba que
querem ter um aumento aí do controle, né, do controle interno, e aí foi onde que surgiu a contabilidade, né? E aí, a contabilidade de custo, né, na verdade. A contabilidade de custos, hoje, atualmente, nem todas as empresas elas têm, não utilizam essa ferramenta como primordial, que eu acredito que é uma ferramenta primordial aí em todas as empresas. Mas nem todas, infelizmente, nem todas utilizam isso, porque até por falta de conhecimento, né, por falta de pessoas com esse conhecimento, e muitas vezes elas terceirizam essa mão de obra, esse serviço, e acaba sendo uma mão de obra cara, né? E aí, só que na verdade a contabilidade de custos, ela não é tão complicada, ela não é complexa, ela não precisa de um sistema específico. Tem muitos sistemas que, claro, que facilita a rotina aí da empresa, mas eu fazia a contabilidade de custo em uma planilha de Excel. Então, eu sempre falo para os alunos aí, para vocês, né, que estão na escola profissionalizante, que aproveitem esse tempo de vocês para estar tendo conhecimento em Excel. Porque no Excel você consegue fazer um mini sistema. Então, eu comecei a fazer contabilidade de custos no Excel e perfeito, né? E dá para fazer bastante assim de forma automática, mas para isso tem que ter esse um pouco do conhecimento daí da contabilidade de custo e juntando um pouco do conhecimento aí de toda a empresa. Então, assim, eu costumava participar de reuniões de outras áreas, não só da área administrativa, da área financeira, né? Então, a empresa que eu trabalhava era tanto indústria como era uma agroindústria, tinha tanto a fazenda como a indústria, então tinha que ter o conhecimento tanto da fazenda, como que era produzido aquela fruta, né? O que necessitava para produzir aquela fruta, a mão de obra, né? A água, então tempo para produzir, para nascer a fruta, então tudo isso eu tinha que ter o conhecimento. E aí da indústria também eu tinha que ter esse conhecimento. Então assim foi aos poucos, eu fui tendo esse conhecimento geral da empresa, de todos os setores, e consegui montar aí um mini sistema, né, da contabilidade de custos. É isso. Legal, interessante que, como diz aí no slide, né, as suas respostas estão sempre ao encontro, de fato, do conceito, né, da teoria que a gente vê, ele fala que veio a necessidade da contabilidade de custo, nasceu de fato com a revolução industrial. Então, né, dentro da indústria realmente foi se tendo essa necessidade, porque como a gente vê na história, a principal função era registrar um custo geral, né? Como diz, aí o administrador ele avaliava, né? Ele só tinha vamos dizer assim, ele não tinha como avaliar esses mínimos detalhes que a gente vê que é de responsabilidade da contabilidade de custo, né? Então, ele conseguia ver, vamos dizer, no grosso, né? Uma empresa. Então, veio aí daí que surgiu essa necessidade, de fato, de ir para um ponto crucial, né, para um ponto que, de fato, vai me dar um resultado naquela minha produção, né, então, em um produto, né, ou em uma forma de mão de obra em realizar aquele produto. Então, foi, de fato, ver que se, de repente, numa produção, né, uma máquina estava ficando um tempo, o processo dela parado, né, sem estar produzindo, aquilo ali vai gerar um custo, então o produto ele vai ser avaliado com valor maior. Então, antes, pelo que a gente vê na história, eles não conseguiam ver esses detalhes, né, eles não conseguiam analisar com exatidão onde que estava o desperdício, né? Então, aí foi surgindo, então, essa necessidade da contabilidade de custo, porque foi se afunilando. E a gente sabe que ela é direcionada, de fato, para cuidar, né, da questão patrimonial, né, e até individual, como a gente tem falado aqui, é algo que eu estudo, é algo que eu preciso para mim, né, pessoalmente, então, isso se estende, né, e vai além, né. Então, vamos para o próximo slide.
E aí o próximo, né, slide, ele diz, com certo relaxamento, né, desse princípio, quando se considerou que a contabilidade de custo era voltada para as atividades internas, né, da organização, como a gente citou aqui, foi possível o emprego, né, de taxas pré-determinadas para a apropriação dos custos, né, indiretos ao valor do produto, né, dos inventários e dos serviços, né, então, de fato, veio ao encontro disso. E aí, Thalita, eu queria que você falasse um pouquinho para os meninos, o seu entendimento, né, o seu conceito, para eles, a gente vai vendo palavras e eu vou pedindo para você falar, para que se houver alguma dúvida lá com eles, enquanto eles estão ouvindo, né, a gente estudando, eles vão podendo ter esse retorno. Um pouquinho do inventário, né, dessa importância desse estudo, dessa apropriação desse custo indireto. Pronto, o inventário em si é a forma que é calculado o custo, né? Inventário tem até mais ou menos dois significados. Nós temos aí a forma que é calculado o custo, nós temos até dois tipos de inventário, que é o inventário periódico e o inventário permanente. O inventário permanente é feita a contagem o inventário também a gente chama que é a contagem específica aí dos produtos, né? Você conta, você faz o balanço, que é o que a gente escuta hoje. A empresa está fechada para balanço, né? Então, isso é o inventário, né? E aí nós temos duas formas de inventário, que é o inventário periódico e o permanente. O permanente, você faz uma vez, eu não estou aqui com medo até de confundir, mas tem um que você faz só uma vez no ano, né? Por exemplo, no final do ano faz a contagem de todos os produtos da empresa e é feito o cálculo do custo, que é aquele CMV, que é o custo da mercadoria vendida, é igual ao estoque inicial, mais compras menos estoque final. Então, também tem esse formato de calcular o custo. E o outro, que é toda vez que é comprado, vendido um produto, toda vez que a empresa vende um determinado produto, você já faz o cálculo do custo. Então, esse é que seria mais apurado, é um custo mais apurado, para você conseguir determinar, fazer tomar determinadas decisões. Esse é mais apurado, que é calcular o custo mensalmente, né, ter um sistema de custo, ou calcular na planilha do Excel, pegar todos os produtos, aí tudo que é gasto para um determinado produto, os custos indireto, direto, fixo, variável. E aí, por exemplo, você sabe que aquela blusa custou para a empresa R$10. Então, se você vender ela por 15, você sabe que o lucro da empresa, o lucro bruto, é de R$5, né? Então, essa é a forma que você consegue tomar várias decisões, né? Vai depender do tipo de inventário que é feito na empresa. A questão do custo que é feito, que é contado só no final do ano, que você faz esse cálculo aí para conseguir saber o custo, é onde que tem empresas que não têm essa capacidade de calcular o custo individual de cada produto, né? Lá é bem resumido. Eu tive a experiência de visitar uma empresa e na época eu ainda estava estudando, eu não tinha esse conhecimento bem específico, né, dessa diferença. E aí eu fui até visitar uma empresa em Fortaleza que ela era produtora de tecido, né? Então ela fazia o tecido, aquele tecido cru, que depois que era tingido e ela vendia para as empresas para tingir. Então era aquele tecidozinho marfim, né? Bem o tecido mesmo cru. E ela fazia esse tipo de custo, né? Só que assim, é bem falho porque ela não sabe qual é o produto que está dando prejuízo, né? Qual é o produto que realmente que tem o maior lucro para a empresa. Ela não consegue fazer essa definição por conta do método que é calculado. Nós temos aí dois métodos, né? Então é bem mais complicado e assim, o método que é escolhido vai depender muito do porte da empresa. Será que a empresa tem capacidade de calcular esse método? Nós temos mão de obra, nós podemos pagar um sistema? Eu vou ter uma pessoa específica para fazer esse cálculo, né? Então tudo isso tem que balancear para você escolher esse método, né? Thalita, e assim, interessante, me surgiu aqui uma dúvida, você falando dessa experiência.
até para a gente já entrar aí no próximo slide, onde fala desse desenvolvimento, né, de uma necessidade de um desenvolvimento dentro de uma organização. E aí, como diz aí, o desenvolvimento paralelo de pesquisa operacional e da computação eletrônica, ele veio dar maior apoio à contabilidade de custo. Atualmente, as informações são prestadas mais rapidamente, né, problemas, antes, de certo modo, eram difíceis de ser solucionado, né, você está acabando de dar um exemplo, agora existem essas técnicas, né, mais fáceis, né, de encontrar estatisticamente, né, matematicamente, né, fica algo mais sofisticado, né, e a gente sabe que essa necessidade é que vem dar um equilíbrio e é que vem dar uma qualidade para a organização. E aí me surgiu aqui uma pergunta, assim, uma dúvida, né? Porque a gente escuta muito as empresas falar, os administradores, né, que estão iniciando, da questão de controle, né, assim, tipo assim, eu sou uma administradora, estou iniciando, mas eu não tenho nada dessa questão eletrônica. A gente sabe que veio dar um apoio maior, né? Você também falou para os meninos que era interessante que eles aprendessem planilhas, né, no Excel. Então, mas também você falou que de exemplo de que se pode também fazer manual, né? De também se há uma forma manual. Então, assim, o interessante. E aí você, como contadora, perto das organizações, você consegue ver algum retorno em relação àquelas organizações que têm um sistema eletrônico, que tem essa questão, né, eletrônica, para ter esse tipo de controle, como você deu esse exemplo da empresa, e aquelas empresas, e se existe, né, e aquelas empresas, se existe, se elas são manual, você consegue ver uma diferença entre essas empresas, mesmo sabendo que elas têm um nível econômico diferente? Assim, a questão manual, que eu já digo, é já utilizar o Excel, né? A utilização do Excel já se torna manual. Para ter um sistema, então, assim, eu trabalhei numa empresa enorme, né? Uma multinacional, e ela ainda não tinha um sistema. Por quê? Porque não é só simplesmente ter o sistema de custo, né? Claro que com o sistema, comparado com o manual, que é o Excel, nós temos um controle muito melhor, muito mais rápido e bem mais eficiente do que manual, do que você trabalhar na planilha de Excel que está passível de erro, né? Você trabalhar aí da forma manual, qualquer coisa você pode estar errando porque é humano errar, né? Então não tem como ficar 100%. Já no sistema, a questão de evitar o erro já é bem, praticamente aí 90%, né, sem erro. E já a parte manual já é uns 60%, que eu posso dizer 50% aí a margem de erro, né, então já é uma diferença bastante. Mas a questão do custo, para que uma empresa chegue ao nível de utilização do sistema de custo, já é praticamente o último nível, tá? Praticamente eu considero quase que perfeita em controles, né? Em controles gerenciais. Porque, assim, a parte do custo, né? Numa mão de obra, então, assim, é um estudo bem demorado. Então, assim, tem até engenheiros que trabalham só nessa parte de custos para que você conheça toda a estrutura da empresa, né? E depois coloque isso num sistema automático, né? Então, aí, só para que o engenheiro conheça a empresa, demora uns 3 meses para ele conhecer a empresa para conseguir montar isso no sistema. Porque, assim, nem todos os sistemas, eles são iguais. Então, tem sistemas que tem que ser adaptado na realidade da empresa, né? Então, assim, cada empresa é específico, cada ramo é diferente, né? Cada atividade é diferente, então tem que ser, como é que eu posso dizer? Tem que ser moldado. O sistema ele tem que ser moldado para cada tipo de empresa, né? Tem alguns sistemas que atendem empresas específicas? Tem, né? Mas assim, por exemplo, numa indústria, ele é moldado, né? É feito de acordo com a realidade da empresa. E assim, para que ele chegue lá no sistema, ele tem que estar tudo automatizado. Por exemplo, a parte contábil tem que estar automatizada.
Automatizado que eu falo, por exemplo, a gente tem um sistema, por exemplo, tem um sistema que você tem que fazer lá o débito e o crédito, né? Você mesmo, a pessoa tem que debitar e creditar tal conta. Tem sistemas que já fazem isso automático. De o fato de entrar, é a parte, como é que eu digo, que é os ERPs, né? Que a gente chama, que é a parte bem vinculada. Como é esse vínculo? Chegou uma nota fiscal na empresa, ela entrou na porta da empresa, vai para o setor de estoque, lá o almoxarifado, na hora que lança lá no almoxarifado, automaticamente vai para o departamento financeiro para pagamento e já executa o lançamento contábil. Né? Então, esse tem que ser uma coisa bem amarrada. E, por exemplo, a folha de pagamento, que já é a mão de obra, né? Também tem que estar bem automatizado, tudo bem certinho. E a parte da produção, a produção tem que estar automatizada também, né? As pessoas têm que estar treinadas para que façam isso com bem feito. Então, assim, tem que estar tudo bem amarrado. Depois que tudo estiver bem amarrado, é que aí, por fim, tem a contabilidade de custos, né? Então, é como se fosse aqui. Contabilidade, fiscal, departamento pessoal, produção, né? E, por fim, a contabilidade de custos. E aí, depois, a contabilidade gerencial, né? Tem algumas empresas que trabalham com a contabilidade gerencial, que é mais esse controle, né? A parte orçamentária, que já tem que ter a contabilidade de custos aí andando. Tem algumas empresas que trabalham da forma manual, mas não é 100%. Né? Então, para que seja 100%, tem que ter toda essa amarração. É isso. Eu acredito também, né, que por conta de não ter, né, esse ponto crucial, eu acredito que, ao mesmo tempo, tem um lado positivo, que é a questão até mesmo da concorrência, né, dentro desse sistema administrativo, né, dentro do campo comercial, né? Então, acredito que até a concorrência, possivelmente, ela ajude, né? Com certeza a gente sabe que concorrência, ela administrativamente, ela vem para ajudar, né? A gente sabe que, como administrador, é melhor ter uma concorrência para se tornar algo mais, vamos dizer, aceitável. Né? Também. Isso, fica algo mais competitivo. Então, como está aí no slide, eu acredito que também se teve essa necessidade diante desse crescimento, até mesmo da concorrência, né? Então, acaba que as organizações tendem a buscar, né? A tentar se ampliar, né? Dentro desse seu... Com certeza. Porque, por exemplo, se a concorrência ela vende um preço mais barato, com certeza é porque ela consegue fazer esse preço mais barato. Mas por que ela consegue? Né? Um produto ela consegue vender com um valor mais barato do que a empresa, né? A outra empresa. Porque ela tem um controle bem apurado. Ela tem essa contabilidade de custo bem feita, né? Então, ela sabe exatamente quanto que custa para ela aquele determinado produto, enquanto a outra empresa não tem sistema, então ela vende aquele preço e ela acha que o custo é aquele valor e, na verdade, não é. Né? Pode ser menos e pode ser mais. E as empresas se confundem muito nisso, né, Thalita, em relação à questão do saldo, né? E aí acaba que confunde a questão do saldo com a questão de custo, né? De ativo, de parte. Com certeza. Do que está saindo, né? Do que é de fato um lucro, né? Dentro da organização, dentro daquela contabilidade. Então, muito interessante também esse exemplo que você deu. E como você falou de contabilidade geral, né? Dessa questão gerencial, né? Como a gente está falando, o próximo slide eu coloquei assim justamente essa vamos dizer, essa junção, né, desses princípios da contabilidade geral e da contabilidade de custo, como você já tem comentado, né? Então, eu vou pedir para você falar um pouco, assim você tem mais embasamento, dessa questão da contabilidade geral, e aí onde é que há essa divisão, mas, ao mesmo tempo, onde é que há essa união, né, entre a contabilidade geral e a contabilidade de custo? Pronto. A contabilidade geral é os demais lançamentos, né? Por exemplo, é o lançamento aí do estoque de compra de mercadoria, nós sabemos que é da contabilidade geral. Folhas de pagamento, lançamento de folha de pagamento, que já entra a mão de obra. As despesas, que na verdade não é a despesa, mas na contabilidade de custo é o custo.
Por exemplo, custo com energia, custo, por exemplo, uma blusa. O que é que você gasta para produzir uma blusa? Você gasta energia, tecido, que é a matéria-prima, linha, a mão de obra, então tudo isso já é o custo. Então, tudo isso é registrado pela contabilidade geral, né? Então, assim, para que tenha uma apuração bem feita, né, que seja bem apurada a contabilidade de custo, a contabilidade geral tem que ser bem feita, né? Na contabilidade geral tem que saber definir o que é custo e o que é despesa, né? Qual é a diferença dos dois? É até essa imagem que a gente está vendo, é um sistema, né, de informação, né? Justamente, é como se fosse um sistema de informação, né? Então, essa diferença aí do custo de despesa, quem é que vai definir? É a contabilidade geral, né? Ela que vai saber, ela que tem que saber na hora que chegar lá um documento para a empresa, e aí por exemplo, esse produto, ele está sendo utilizado aonde, né? Vai definir aí onde que está sendo utilizado para definir se é custo e despesa. Está sendo utilizado na produção, vai ser custo. Está sendo utilizado no setor administrativo, já vai ser despesa, porque ele não está ligado diretamente ao produto, né? E a parte aí, a contabilidade, estou vendo aqui a contabilidade fiscal, é outro ponto que é importante, porque acaba que liga aí a entrada dos produtos, né? A parte dos produtos aí também, os impostos, que já também liga aí na contabilidade de custos. Não que o imposto seja um custo, né? Porque nós temos impostos aí sobre a venda, né? O imposto sobre o custo, por exemplo, é um imposto que é a recuperar, ou imposto que não é a recuperar, então ele vai ser dentro do produto, então vai compor o custo do produto, né? Então tudo isso está vinculado aí à contabilidade de custos. Então, como está de fato aí, né, a contabilidade geral, então ele engloba, né, esses fatos que são ocorridos e prepara, né, as informações para o âmbito interno, né, como você falou, né, quanto para o âmbito externo, né, e já a contabilidade de custo, ela tem uma centralização maior, né, ela centra a sua atenção dentro, de fato, da composição, né, de como que vai se diluir aquele cálculo de custo para se encontrar os resultados, né, que são, né, objetivados dentro daquele processo produtivo, né? Uhum. Então, a contabilidade de custo, ela está mais direcionada a ser um caráter interno, é isso, Thalita? Justamente, ela é mais interna, né, praticamente. A parte externa é só mais a questão de compra de matéria-prima, né? Qual é o produto que eu estou comprando, se está realmente a parte da logística, né? Aí do setor de compras, né? E eu estou vendo aqui também, outra observação muito importante aqui, o resultado dos centros ou dos agentes do processo produtivo, né? Outro ponto importante é você dividir a empresa, né? Que é o quê? É os agentes, é exatamente isso que está aí no slide, os agentes, agentes do processo produtivo. Algumas empresas chamam centro de resultado ou centro de custo. Que é isso? É você dividir o setor produtivo. Por exemplo, em uma empresa, eu tenho numa indústria que fabrica blusa, né? Eu tenho o setor de corte, é um setor. Eu tenho um setor aí de, vamos supor, geralmente tem alguns que produzem só uma peça, né? Então, vamos supor uma fábrica de lingerie, tem um setor que produz só a alça, né? E aí vai, tem todos os setores. Tem um setor de produção, tem um setor de embalar, né? Então, é importante você dividir esses setores para você saber quanto é que custa cada setor para a empresa, né? Se é importante eu terceirizar esse setor, ou é melhor deixar interno da empresa, por exemplo, é melhor eu comprar uma alça de uma peça íntima pronta, ou produzir dentro da empresa. Então, por isso que é importante essa divisão, para você saber quanto que cada setor está custando para a empresa, né, para você conseguir tomar uma decisão. Thalita, isso seria o que justamente os próximos slides vêm trazer, que o livro diz, né, o estudo
teórico diz que alguns estudiosos dividem essa contabilidade em algumas etapas, né? Contabilidade de custo sintético, aí vem o analítico, aí vem o setorial, você falou aí, né, em setor, vem o outro que é a contabilidade de custo dos produtos. Então, de fato, a contabilidade de custo, ela não é que ela se divide, mas ela tem especificações, é isso? É mais ou menos isso, né? São as áreas. Tem muita empresa que divide aí por áreas. Eu estou vendo aqui que ele colocou, deixa eu ver aqui, semi-elaborados ou em elaboração, né? Tem algumas empresas que os produtos, naquele produto ali já ainda está em elaboração, né? Então, assim, é uma peça que está faltando só, sei lá, uma costura específica, né? Então, assim, vai depender muito do tipo de atividade para fazer essa divisão, né? A minha experiência no que eu já trabalhei, ele tinha a separação, por exemplo, era um produto que virava pó, né? O produto final era o pó da fruta. Vamos supor o pó da laranja, né? Por exemplo. Então, para que você chegue até no processo da laranja, o que é que precisa? Eu vou colher o fruto, né? Já é um setor, já é uma área específica, né? Então, lá, para a questão de colher, de plantar, tem toda aquela estrutura. Do fruto, eu vou trazer para a fábrica, né? Então, eu vou ter a questão da lavagem, toda aquela preparação para mim conseguir tirar o suco da laranja, por exemplo. Então, a questão do suco da laranja já era um setor específico. E aí, a questão pronto, aí o suco da laranja era um produto em elaboração, porque meu produto final é o pó, né? O pó da laranja, é a vitamina C aí, o pó da laranja. Então, às vezes, eu guardava o suco da laranja, para que depois eu transforme ele em pó. Então, o pó já era um outro setor específico, né? Para transformar isso em pó. Então, aí, nos passo a passo, são vários setores. E a questão da embalagem, de embalar o produto, também já era outro setor. Então, depende muito do tipo da empresa, de como ele acha melhor gerenciar isso, né? Pronto, o que a gente vê de fato aqui, né? A contabilidade de custo sintética, ela visa esse registro, né? E essa apuração dentro dessa seção específica, né? E aí ela prepara para uma próxima, né? Para um próximo passo, como ele diz, que é já a contabilidade de custo analítico, né? Que ele já visa exatamente essa questão do detalhamento das informações, né? Por isso que a gente vê lá da imagem lá, esse detalhamento das informações, que é a partir desse detalhamento que vai se desenvolvendo, vai tendo aquele movimento interno dos valores dentro da transformação do produto, como você está dando o exemplo, né? Uhum. Então, a contabilidade, a analítica, então, ela pode né, ser desdobrada numa contabilidade setorial, né? E numa contabilidade dos produtos, que aí, de fato, essa contabilidade dos produtos é um próximo passo, né? Uhum. A contabilidade setorial de custo, ele visa o acompanhamento, né, a alocação e a determinação daqueles custos que teve, né, dentro da questão setorial e analítica, né? E aí tem o próximo, que é a contabilidade de custo dos produtos, né, que visa a apropriação dos custos de transformação desses produtos que são elaborados, né, como você deu claramente aí o exemplo, então, para a gente, né. E aí aqui ele fala um pouco da história, a gente já falou no início, né, dessa questão de como surgiu essa necessidade da contabilidade, né, que foi lá na Revolução Industrial, né, como que era antigamente. É interessante que a gente fala muito, quando a gente está estudando, essa questão de como que era fabricado antes os produtos, né, era artesanalmente, né, era na agricultura, né, e depois tudo isso com a Revolução Industrial, com a máquina, né, veio se modificando, né? Então, e aí foi a partir desse momento que
se eu produzia um chapéu e eu conseguia vender por um determinado valor, foi se crescendo, né, essa questão industrial, as organizações, e então as organizações começaram a tirar fazer essa produção, né, e a gente vê dentro da história, né, da administração, os meninos aí vão relembrar o que eu falo para eles em sala, que é lá o estudo de Fayol, né, de Taylor, e que aí todo aquele processo foi se modificando, onde eu fazia um chapéu só, a máquina conseguiu, dentro de um processo, né, realizar um aumento maior da produção. Então, ali, as indústrias conseguiam ter um custo menor dentro daquele produto. E, como você falou, a outra empresa, ou quem produzia, né, manualmente, começou a perceber onde que podia ter esse cálculo, né? Onde que podia ver essa questão do problema, né? Do valor que estava sendo vendido, né? Com a concorrência, enfim. E aí foi onde foi, de fato, onde foi que surgiu a contabilidade de custo, né? E aí você até já deu esse exemplo, você falou em uma fórmula, né? Mas eu queria saber se era essa fórmula que você havia falado, né? E se você podia dar um exemplo, né? Ou mais outro exemplo, ou colocar esse exemplo dentro da fórmula, só para os meninos entenderem aí um pouco. Pronto, eu falei da fórmula do CMV, né? Que é o custo da mercadoria vendida. Então, tem o estoque inicial, mais as compras que foram feitas durante o ano, porque essa fórmula é empresas que aplicam só quando fazem a contagem no final do ano. E aí, como no ano passado já tem a contagem, né? Por exemplo, no ano de 2020, eu cheguei no ano de 2020 e eu quero saber o custo da empresa, né? Qual foi o custo daqueles produtos. Então, 2019 eu já contei, então automaticamente o saldo final de 2019 é o saldo inicial de 2020. E aí na contabilidade é registrado todas as compras de mercadoria, né? Por exemplo, é registrado todas as compras de blusa e tem o estoque final que você consegue identificar com a contagem, com o inventário, né? Então, você faz a contagem daquele estoque, de todo o estoque da empresa. Então, você tem um cálculo, CMV é igual ao estoque inicial, mais compra menos estoque final. Então, é o que saiu para a venda, né? Então, você vai conseguir aí identificar qual é o custo da mercadoria vendida, qual é o custo do produto, né? Então, assim, isso é uma fórmula bem prática, né? Que não é tão detalhado, porque você não consegue saber. Por exemplo, eu vendi um produto em janeiro. Então, quanto foi que custou esse produto em janeiro e quanto foi que custou esse produto em fevereiro? Ele é bem geral mesmo, né? Então, não tem como você gerenciar ele muito bem como o outro formato de fazer o cálculo do custo, né, individual aí por produto, né? Esse custo, ele é o custo geral da empresa. Por exemplo, se você tem 10 modelos de blusa diferentes, você não consegue identificar qual é o custo de um modelo. E às vezes um modelo ele é mais caro, custa mais caro para a empresa do que outro modelo. E nesse formato você não consegue identificar. Mais ou menos isso. Muito bem. Thalita, para a gente encerrar, né, a gente chegar até aqui, assim, com um entendimento agora maior, né, sobre a questão da contabilidade de custo, eu queria lhe perguntar, diante da sua experiência, né, de contadora, até mesmo profissional, né, que a gente tem dentro das organizações, você falou que já trabalhou, né, em uma empresa, hoje você tem a sua contabilidade, né? E você teve a experiência de estar dentro de uma organização, nessa parte contábil, não foi isso que você falou? Isso. Pronto. Eu atuava na parte contábil e paralelo a isso era na parte contabilidade de custos e também já participei da contabilidade gerencial. Então foi um pouquinho de cada coisa. Pouquinho de cada coisa. Então, eu queria lhe perguntar, assim, diante da sua experiência, o que é que você acha que a contabilidade
porque a gente sabe que tem muitas organizações que elas não têm a contabilidade implementada dentro, né, da organização. A gente sabe isso, e a gente sabe que isso é gerado através também do movimento da empresa, né? Tem empresas que são pequenas, né? Mas tem empresas de grande porte que elas vão tendo esse acréscimo dentro dos seus setores. Só para a gente entender um pouco até onde pode existir uma contabilidade geral dentro de uma organização. E se mesmo assim, ó, eu estou fazendo uma pergunta, eu já sei, né? Mas é só para gerar uma dúvida nos meninos e ter esse acréscimo. Até que ponto é importante a empresa ter esse setor contábil, mesmo que seja um setor que é a contabilidade de custo, mas também, só para você dizer para a gente, a experiência de grandes empresas que têm todos os setores contábeis, então, que existe uma contabilidade fixada dentro da empresa, e se mesmo essa contabilidade sendo fixada dentro da empresa, se ela vai ter necessidade de um contador. Só para os meninos terem um pouco de noção da necessidade de contabilidade dentro da organização. Assim, a contabilidade dentro da organização, ela se torna muito melhor porque você está próximo a tudo que está acontecendo na empresa. Você está sabendo o que está acontecendo. Às vezes acontece ali um problema, você consegue resolver, porque você tem um conhecimento de qual é o problema que vai gerar dentro do setor contábil, né? Então, você já consegue evitar isso, né? Eu costumava sempre, até eu fazia treinamentos para outros setores, de mostrar como que deveria ser aquele processo e por qual motivo que deveria e onde que impactava isso, né? E se for um setor, por exemplo, se for uma contabilidade terceirizada, já não consegue ter esse controle melhor, né? Mas vai depender da empresa, se ela quer ou não ter esse controle melhor, ou se ela quer só cumprir tabela aí do físico, né? Então, tem muitas empresas que a gente sabe que não quer ter esse controle, que não quer ter um gasto maior, porque às vezes você ter um setor específico dentro da empresa custa bem mais caro do que você ter uma contabilidade terceirizada, né? Então, assim, o contador, na época, eu não era contadora, né? Eu me tornei contadora aí em 2015, bem recente, né? E, na verdade, contadora mesmo com registro de contabilidade não foi em 2015, né? Foi bem depois, porque quem assinava era, por exemplo, o meu supervisor, mas eu que executava toda essa parte operacional, todo esse controle, eu que fazia e ele que assinava, e aí eu não tinha interesse de tirar a carteirinha de CRC porque eu não assinava, então não tinha necessidade, né? Eu fui tirar depois, quando eu pensei em montar meu próprio negócio. Mas tinha, sim, sempre, por exemplo, sempre tem um supervisor ou coordenador que ele já analisa, sempre é importante ter uma segunda pessoa para fazer essas análises, porque com essas análises a gente consegue identificar o erro. Então, eu que estou fazendo o operacional, eu estou fazendo ali, eu não consigo identificar o erro. Então, a partir do momento que eu levo para outra pessoa, para um superior, né, ele já consegue fazer essa análise com outro olhar e consegue verificar se teve algum erro. Muitas vezes é um erro no registro contábil, né? Então, é importante ter por exemplo, esse controle, né? Essa comparação de um mês com o outro, do que realmente foi executado. Com essas análises, por exemplo, a gente fazia análise de balanço patrimonial do mês passado com o balanço patrimonial desse mês, com todas as contas lá detalhadas, uma a uma. Então, a gente sempre olhava, uma a uma. Por exemplo, banco, né? Cliente, fornecedor, folha de pagamento. A folha de pagamento a gente sabe que praticamente todo mês é mais ou menos igual, né? Então, a gente fazia essa análise gerencial. Por que uma folha de pagamento no mês de abril foi um valor e no mês de maio foi outro? Aí a gente ia fazer as observações. Aí porque teve tantas pessoas que foram admitidas, ou foi um valor maior porque foi demitidas. Então, a gente sempre procurar justificativa
para ver se encontrava algum erro, se tinha alguma possibilidade de algum erro, e mostrar para eles, né, para os superiores, essa diferença, porque que teve essa diferença aí de valores, né? Então, é muito importante ter a contabilidade dentro da empresa por conta disso, porque, assim, quando é terceirizada, o terceirizado, não que seja ruim, claro que não, mas, assim, é muito diferente do que ser dentro da empresa, porque o terceiro, a contabilidade terceirizada, ela não está conseguindo enxergar esses problemas. Por exemplo, como a gente estava dentro da empresa, a gente já conseguia, na hora de fazer essa comparação, a gente já, na cabeça, a gente já sabia o que era, porque a gente via o que estava acontecendo, né? Então, é muito importante por conta disso, né? Dessa aproximação. Cria um vínculo, né? E cria uma ligação, até como você fez a observação, ajudando até na análise de resultado, né, Thalita? Para a organização, em a organização encontrar, né, os pontos negativos, né, dentro daquela contabilidade de custo, né? Então, para isso, o que a gente vê é que, de fato, precisa se ter uma contabilidade gerencial, né, dentro da organização, um controle, mesmo que seja pequeno, né, Thalita? Mesmo que seja com uma pessoa, né, mas é importante essa parte financeira, esse controle financeiro, né, dentro da empresa. Então, para nós que somos, né, administradores formados nessa, não é que a gente vai fazer, né, Thalita, o serviço de um contador, né, mas é um gerenciamento, né, é um cuidado dentro daquela atividade para se, quando tiver um problema maior, né, o contador ter já uma visão geral, né, porque também, ao contrário disso, tem funções que não é de um contador dentro da organização, como você deu o exemplo, de uma questão de produção, né? A questão de produção não é de suma responsabilidade do contador analisar uma produção, né? Aquela produção tem que ser analisada, gerenciada pela parte administrativa, né? Logicamente, ela vai gerar um resultado econômico, um resultado financeiro. Logicamente que, ao final, ali, o contador ele precisa entender do sistema de produção da organização, né? Até para a questão fiscal, né? Como a gente viu nos slides, e principalmente naquela imagem que eu coloquei do sistema de informação, até porque é um ciclo, né? É um processo que gera informação e que um sistema vai alimentando o outro sistema, né? Então, por isso a necessidade, né? E hoje, assim, a questão de ter contador específico, como eu falei no início, né? Não precisa a pessoa ser formada em contabilidade. Se ela tiver conhecimentos básicos aí de contabilidade, geralmente essas grandes empresas não é a gente que executa realmente ali o trabalho que assina, né? Infelizmente tem que ter o contador, assim, infelizmente, né? Tem que ter por conta de... Para a Receita Federal tem que ter um contador. Mas até eu ouvi, eu não sei como é que ficou, eu ouvi falar que, por exemplo, a gente manda um livro digital, que é todos os registros da contabilidade, e lá a gente tem que realmente informar, fazer a assinatura digital. E aí, tem algumas empresas que elas obrigam a assinatura do diretor da empresa, né? Tem que ter a assinatura digital aí do certificado digital do diretor. No caso, ele é o gestor, ele é o administrativo, né? E eu ouvi falar também que futuramente, eu não sei quando, mas, além do contador, que teria a carteirinha do CRC, o registro do Conselho Regional de Contabilidade, teria que ter o administrador junto, né? Para estar mandando essas informações, que eu acho que era essencial, que deveria estar acontecendo isso, né? A empresa, ela não é só de contabilidade, do contador. Eu sou professora também aí de alunos de administração, eu dou aula em turmas de administração, e eu sempre falo isso da importância da administração, né? Tem muitas áreas aí, tem muitos professores, tem muitos contadores, e a gente sabe que tem alguns têm outra visão diferente, né?
Mas a minha visão é que deveria realmente unificar, porque é muito importante aí essa junção dos dois. Por exemplo, eu preciso de um administrador, eu preciso ter conhecimentos da administração. Hoje eu estou fazendo um mestrado e ele está mais ligado à administração do que à contabilidade. Por quê? Por que eu escolhi fazer isso? Porque eu não tenho conhecimentos específicos da administração. Hoje eu estou estudando empreendedorismo, que na minha área, contabilidade, a gente sabe que tem uma leve disciplina da administração. Eu acho que eu tive teoria geral da administração e só. Então, assim, eu vejo com a dificuldade aí dos empresários, né, que têm empresas, a dificuldade deles de gerir as empresas, né? Porque o contador, eu acredito que não deveria só ter conhecimentos técnicos da contabilidade. A gente também tem que ajudar eles a ter uma melhor gestão da empresa. E aí a gente não tem esse conhecimento, né? É uma duplicidade, né? Eu também passo pela mesma experiência que você e também sempre falo para os meus alunos, né? Da ensino na contabilidade, falo da importância administrativa e na administração a gente faz também menção à importância da contabilidade, né? Uhum. Tanto que eu quis trazer você aqui para dar esse depoimento e passar também essa informação de uma forma que é observável na nossa conversa, em que há, em todo momento, uma questão organizacional, né, uma questão administrativa, na verdade, né, organizacional já é existente dentro da organização, uma questão administrativa. Então, em todo momento, a gente vê essa ligação de estratégias, né, tanto da contabilidade junto com a administração. Então, é de suma importância, de fato, né, e assim, quando os meninos estão no ensino médio, né, estão no ensino profissionalizante, no ensino técnico, em uma área administrativa, mas isso não quer dizer que eles vão se formar, né, a sua graduação vai ser nessa área, né, de administração. É um curso técnico, ao qual esse curso vai trazer vantagens, né, e valores para eles, para a questão profissional, né, e aí dentro de uma... Quem sabe eles vão se tornar contadores, ou empresários, ou vão ser juízes, enfim, são várias funções que podem vir a acontecer, mas todas elas eles vão precisar dessa junção. Com certeza. Todas elas eles vão ter que ter conhecimento dessa área financeira, né? Independente de onde eles estejam. Por exemplo, se ele for, vamos supor, um dentista, né? O dentista está ali executando o seu serviço, mas tem a parte financeira, ele quer saber como é que andam as suas finanças, né? Então, ele tem que ter esse conhecimento, até por mais que não seja ele que vai executar, mas na hora de ele analisar como é que está a sua empresa, ele tem que ter esse conhecimento financeiro, né? Então, é muito importante em todas as áreas ter esse conhecimento. E para fechar aqui a nossa, né, a gente falando em conhecimento, lógico, a gente não vai falar aqui de empresas, mas só para os meninos terem noção, você, como contadora, você consegue perceber, Thalita, essa questão dessa busca por esse conhecimento dentro dos proprietários das organizações ao qual você é responsável, né, na parte fiscal, na parte contábil, você consegue ver essa diferença? Existe algum exemplo, assim, não que você precise citar nome, mas eu digo assim, algum exemplo que você consiga observar, onde um administrador, né, um líder, ele tem um conhecimento, mesmo que seja pouco, e o que não tem conhecimento, você consegue ver um resultado? Com certeza, né? A gente tem clientes e clientes. Tem um cliente que ele quer... eu sempre ajudo algumas empresas a ter um controle melhor, por exemplo, de caixa, né? Então, ter sempre um controle melhor disso. Mas tem outros que nem querem, né? Então, eu nem cobro um adicional, eu sempre falo, quando vão fechar serviço comigo, quando vão fechar contrato, eu sempre falo, se você precisar de alguma coisa, né, eu lhe ajudo, essa parte financeira, né? Então, assim, são poucos que procuram mais essa parte mesmo de ter esse controle melhor. E outros não procuram de jeito nenhum, eles não querem nem saber, né? Então,
Tem alguns que só querem saber mesmo se a gente está fazendo a obrigação que tem que ser feita e pronto, não procura a gente para outros detalhes, né? Eu vejo essa diferença muito grande. Tem alguns que procuram até, por exemplo, para um empréstimo financeiro, um empréstimo bancário, na verdade. E aí eles sempre me perguntam qual é o melhor banco, qual é o que você acha o melhor banco que compensa. E tem outros que eles querem saber se está entrando dinheiro dentro da empresa, eles não querem saber quanto que está pagando de juros, né? Então, tem muitos perfis de empresários. Então, a gente vê o quanto que é importante, né? Desse consentimento, dessa teoria, né? Desse conceito. Então, Thalita, eu estou extremamente agradecida, imensamente grata pela sua participação na nossa aula. Eu acredito, tenho certeza absoluta que foi assim, de extrema importância, de um crescimento maior, né, dentro do conceito que a gente está estudando. Então, eu quero aqui agradecer em nome da escola, né, da GWA, a Escola Governador Valdemar Alcântara de Ubajara, né, diante de toda a gestão que faz a escola, coordenadores, professores, né, e o meu agradecimento e o agradecimento dos alunos. Essa disciplina está sendo voltada para o segundo ano de administração, que é contabilidade de custo, mas eu tenho certeza que os alunos do terceiro ano e os alunos do primeiro ano também vão ter aí, vão se engrandecer com esse estudo, né, porque acaba que, como a gente tem falado aqui, é algo que é para todos, né, um conceito que todos precisam. Então, é direcionado para uma turma, mas eu tenho certeza que as outras turmas, quando eu falar, quando verem, eu tenho certeza que vão assistir. Então, você vai ter aí um público bem grande que vai lhe ouvir, né, 3 turmas, eu vou colocar para as 3 turmas assistir. Então, eu agradeço demais a sua presença aqui e espero um dia, quem sabe, a gente ter uma oportunidade, quando tudo voltar, né, ao normal que a gente fala, né, quem sabe a gente tem uma oportunidade de, na semana da administração, que a gente faz junto, que é bem próximo, né, na semana da contabilidade, a gente, quem sabe, fazer essa parceria de ter um momento aí junto na escola para a gente lhe prestigiar melhor, tá bom? Eu que agradeço aí a oportunidade, né? Eu sempre gosto de estar contribuindo aí com aprendizado, né? E é muito bom estar tendo essa discussão boa, né? Financeira, aí trocando ideias, né? Tanto você também eu aprendi, né? E é sempre bom estar conversando com outro profissional, né? Também da nossa área, muito interessante. E eu também estou muito grata por esse convite, né? É uma honra estar participando aí. Gosto muito de participar de alguns eventos aí da Escola Profissionalizante e o que precisar pode contar comigo, tá bom? Como diz, né, o estudo da administração e da contabilidade é algo social, né? Algo que nos aproxima, né? Que se evolui, né? Que faz, né? Que vem com uma missão, né? De melhoria. Então, acredito que nós duas aqui aprendemos uma com a outra e os meninos, o nosso objetivo aqui da nossa aula, eu acho que ao nosso ponto, né, assim, a gente tentou fazer o máximo possível para que eles aprendam, né, de fato, e também tenham esse objetivo que a gente teve, tá bom? Então, eu agradeço novamente, né, em nome de todos, e espero a gente ter um próximo momento junto. GWA em ação.